História do Maranhão Fundação de São Luís PMMA Cuma 2026. Abertura. Olá, futuros soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Kennedy Santos. Esta aula é direcionada aos concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, PMMA e Cuma 2026, organizados pela Banca Sebrasp. Este material foi elaborado a partir de uma análise criteriosa dos conteúdos previstos nos editais, do perfil da banca examinadora e de provas anteriores. O conteúdo foi organizado de maneira estratégica, com o apoio da inteligência artificial aplicada à preparação para concursos públicos na área de segurança pública e com revisão pedagógica do professor Kennedy Santos. O nosso objetivo é muito claro: preparar você para compreender o conteúdo, interpretar corretamente os enunciados, julgar os itens com segurança, marcar certo ou errado e conquistar os pontos necessários para avançar rumo à aprovação. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, você encontrará uma playlist completa com os temas de História, Geografia e Legislação do Maranhão previstos nos editais da PMMA e do CUMA 2026. Organize seus estudos a partir dessa sequência e avance de maneira planejada, progressiva e objetiva, sempre alinhado ao perfil de cobrança do Sebrasp. Também está disponível, na descrição, a apostila em formato PDF com o conteúdo completo de História, Geografia e Legislação do Maranhão, estruturado de acordo com as aulas desta série e direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O valor é simbólico, pensado para manter este projeto ativo e tornar o estudo acessível ao maior número possível de candidatos. Por apenas R$ 25, você terá acesso a um material organizado, revisado e preparado para um estudo estratégico, sem dispersão e com foco direto na prova. Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. 1. Por que a Fundação de São Luís é tão importante? Entre todos os acontecimentos da história do Maranhão, poucos são tão cobrados em concursos quanto a Fundação de São Luís. Isso acontece porque esse episódio reúne diversos temas que aparecem constantemente nas provas. Expansão marítima europeia, disputas coloniais, França equinocial, União Ibérica, povos indígenas, ocupação portuguesa, formação territorial do Maranhão. Perceba que a fundação da cidade não foi um acontecimento isolado. Ela foi consequência direta da disputa entre duas grandes potências europeias pelo controle da América. Enquanto Portugal buscava consolidar seu domínio sobre a colônia, a França enxergava no Maranhão uma oportunidade para criar uma nova possessão ultramarina. Por isso, compreender a fundação de São Luís significa entender o início da ocupação efetiva do território maranhense. Atenção da banca. A banca costuma cobrar a fundação de São Luís relacionando-a com outros acontecimentos, especialmente França equinocial, União Ibérica, Batalha de Guaxenduba, Conquista Portuguesa do Maranhão. 2. O Maranhão antes da fundação de São Luís. Um erro muito comum é imaginar que os franceses chegaram a um território vazio. Isso não aconteceu. Muito antes da chegada dos europeus, o Maranhão era ocupado por diversos povos indígenas. Entre eles destacavam-se Tupinambá, Tremembé, Timbira, Caeté, diversos outros grupos pertencentes ao tronco Tupi e ao tronco Macro G. Os Tupinambá ocupavam grande parte da ilha onde hoje se localiza São Luís. Esses povos conheciam profundamente a região. Sabiam navegar pelos rios e igarapés, dominavam técnicas de pesca, agricultura e construção de embarcações e mantinham relações comerciais com outros grupos indígenas. Além disso, desde o século XVI já mantinham contato com navegadores franceses.
Esses contatos ocorreram muito antes da fundação da cidade. Os franceses realizavam o escambo. Em troca de ferramentas de metal, tecidos, facas e outros produtos europeus, recebiam madeira, algodão, animais e outros recursos naturais. Essa convivência fez surgir uma relação de confiança entre muitos Tupinambá e os franceses. Essa confiança seria decisiva para a fundação de São Luís. Não confunda. Os portugueses chegaram oficialmente depois da fundação francesa da cidade. Os indígenas já habitavam a ilha muito antes da chegada de qualquer europeu. 3. Por que os franceses escolheram justamente essa ilha? Uma pergunta muito importante é: por que os franceses decidiram fundar sua cidade exatamente naquele local? A resposta envolve fatores geográficos, militares e econômicos. A ilha de Upão-Açu apresentava vantagens excepcionais. Primeiro, era cercada por água. Isso dificultava ataques terrestres. Segundo, possuía diversos rios navegáveis. Esses rios facilitavam transporte, comunicação, abastecimento, exploração do interior. Outro fator importante era a proximidade da entrada da Amazônia. Quem controlasse aquela região poderia acompanhar o movimento de embarcações e ampliar sua influência sobre o norte da América Portuguesa. Do ponto de vista militar, existiam áreas elevadas ideais para a construção de fortificações. Do ponto de vista econômico, havia abundância de água doce, madeira, pesca e áreas adequadas ao cultivo agrícola. Os franceses perceberam rapidamente que aquele era um excelente ponto para instalar uma colônia permanente. Atenção da banca. São Luís não foi fundada por acaso. A escolha do local decorreu de fatores geográficos, militares e estratégicos. 4. O significado de Upão-Açu. Antes da chegada dos franceses, a ilha possuía um nome indígena. Chamava-se Upão-Açu. Na maior parte da bibliografia, essa expressão é traduzida como Ilha Grande. Embora existam pequenas divergências linguísticas entre estudiosos, essa é a tradução tradicional cobrada em concursos. O uso do nome indígena demonstra que o território possuía identidade própria antes da chegada dos europeus. Os franceses não descobriram a ilha. Eles ocuparam um espaço já conhecido e habitado. Esse detalhe é importante porque evita uma visão equivocada da colonização. Hoje, muitos documentos históricos utilizam simultaneamente os dois nomes. Ilha de Upão-Açu, Ilha de São Luís. Ambos podem aparecer em provas. 5. A chegada da expedição francesa. A expedição organizada por Daniel de Latouche chegou ao Maranhão em julho de 1612. Ela era composta por aproximadamente 500 homens distribuídos em 3 embarcações. Também faziam parte da missão soldados, artesãos, colonos, religiosos capuchinhos. Ao contrário do que aconteceria em diversas outras regiões do Brasil, os franceses não enfrentaram imediatamente uma guerra contra os indígenas. Isso ocorreu porque já existiam relações anteriores entre franceses e Tupinambá. Esses contatos facilitaram a instalação do novo núcleo colonial. Os indígenas forneceram alimentos, apoio logístico e informações fundamentais sobre a região. Sem essa colaboração, dificilmente a fundação da cidade teria ocorrido com tanta rapidez. Perceba que a fundação de São Luís foi resultado da cooperação entre franceses e grupos indígenas aliados.
Ignorar essa participação indígena é um dos erros mais frequentes cometidos pelos candidatos. 6. O Forte Saint-Louis. Depois de escolherem o local definitivo da ocupação, os franceses iniciaram a construção de uma fortificação. Essa fortificação recebeu o nome de Forte Saint-Louis. Na prática, o forte tornou-se centro militar, centro administrativo, sede política, principal ponto de defesa da colônia. Ao redor dessa construção começou a surgir o núcleo urbano que mais tarde daria origem à atual capital maranhense. É importante perceber que praticamente todas as cidades coloniais portuguesas e francesas nasceram em torno de fortificações. O forte garantia proteção contra invasões e servia como demonstração de poder. No caso do Maranhão, ele simbolizava que a França pretendia permanecer definitivamente na região. Pegadinha de prova. O Forte Saint-Louis não foi construído pelos portugueses. Foi construído pelos franceses. A reorganização portuguesa ocorreu somente após a conquista de 1615. 7. A fundação oficial de São Luís. No dia 8 de setembro de 1612, foi oficialmente fundada a cidade de São Luís. Essa é uma das datas mais importantes da história do Maranhão. Ela aparece com enorme frequência em concursos públicos. Memorize. 8 de setembro de 1612. Esse é o marco oficial da fundação da capital maranhense. Entretanto, muitos candidatos confundem três datas diferentes. Março de 1612, saída da expedição francesa, julho de 1612, chegada ao Maranhão, 8 de setembro de 1612, fundação oficial da cidade. São acontecimentos distintos. A banca costuma trocar essas datas para induzir o candidato ao erro. Atenção da banca. Chegada da expedição não significa fundação da cidade. São eventos diferentes. 8. Por que a cidade recebeu o nome de São Luís? Uma dúvida muito comum entre candidatos é a origem do nome da capital maranhense. A cidade recebeu o nome São Luís em homenagem ao rei Luís XIII da França, que governava o país durante a expedição francesa. Ao mesmo tempo, o nome também faz referência à tradição cristã representada por São Luís IX, rei da França canonizado pela Igreja Católica. Assim, o nome da cidade possui um significado político e religioso. Ao escolher esse nome, os franceses demonstravam fidelidade à coroa francesa e reforçavam a legitimidade da nova colônia. Não confunda. A cidade não recebeu esse nome por influência portuguesa. O nome foi dado pelos franceses no momento da fundação, em 1612. 9. A primeira organização da cidade. Após a fundação, iniciou-se a construção do primeiro núcleo urbano. Foram erguidos moradias, depósitos, armazéns, instalações militares, espaços religiosos. Os missionários capuchinhos exerceram importante papel na organização da colônia, registrando costumes indígenas, aspectos geográficos e acontecimentos da ocupação francesa. Esses registros constituem importantes fontes para o estudo da história do Maranhão. 10. A conquista portuguesa. A ocupação francesa não durou muito tempo. Portugal, que naquele período estava unido à Espanha por causa da União Ibérica, organizou uma expedição militar para recuperar o território. Após diversos confrontos, destacou-se a Batalha de Guaxenduba, em 1614. No ano seguinte, em 1615,
As forças portuguesas comandadas por Jerônimo de Albuquerque Maranhão, com apoio de Alexandre de Moura, conquistaram definitivamente São Luís. Os franceses deixaram a região, e a cidade passou ao domínio português. Esse episódio explica uma característica única da capital maranhense. São Luís foi fundada pelos franceses, mas consolidada pelos portugueses. 11. A importância da fundação de São Luís. A fundação de São Luís representou o início da ocupação efetiva do Maranhão pelos europeus. A cidade tornou-se um importante centro político, militar e administrativo, favorecendo a expansão portuguesa no norte do Brasil. Sua posição geográfica permitia controlar a costa atlântica e o acesso à Amazônia, tornando-se estratégica para a defesa da colônia. Por isso, São Luís ocupa lugar central na história do Maranhão e aparece com frequência nas provas da PMMA e do CBUMA. Não confunda. Marca de seleção São Luís foi fundada pelos franceses. Marca de seleção A fundação ocorreu em 8 de setembro de 1612. Marca de seleção O primeiro núcleo urbano surgiu ao redor do Forte Saint-Louis. Marca de seleção A ilha era conhecida pelos indígenas como o Pau-Açu. Marca de seleção Os portugueses conquistaram a cidade apenas em 1615. Linha do tempo. Antes de 1612, a ilha de Pau-Açu era habitada por diversos povos indígenas, especialmente os Tupinambá. Julho de 1612, chegada da expedição francesa liderada por Daniel de Latouche. 8 de setembro de 1612, fundação oficial de São Luís. 1614, Batalha de Guaxenduba. 1615, conquista portuguesa e expulsão definitiva dos franceses. Pontos importantes para a prova. Marca de seleção branca São Luís é a única capital brasileira fundada por franceses. Marca de seleção branca A fundação ocorreu em 8 de setembro de 1612. Marca de seleção branca Daniel de Latouche liderou a expedição francesa. Marca de seleção branca O Forte Saint-Louis originou o primeiro núcleo urbano. Marca de seleção branca Os Tupinambá colaboraram com os franceses. Marca de seleção branca A conquista portuguesa ocorreu em 1615. Marca de seleção branca A fundação aconteceu durante a União Ibérica. Questões, estilo Sebrasp. Questão 1. São Luís foi fundada pelos franceses durante a tentativa de implantação da França equinocial. Gabarito, certo. Questão 2. A fundação de São Luís ocorreu após a conquista portuguesa do Maranhão. Gabarito, errado. A cidade foi fundada em 1612, a conquista portuguesa ocorreu apenas em 1615. Questão 3. O primeiro núcleo urbano da cidade desenvolveu-se ao redor do Forte Saint-Louis. Gabarito, certo. Questão 4. Os Tupinambá ofereceram apoio aos franceses durante a instalação da França equinocial. Gabarito, certo. Questão 5. A fundação de São Luís ocorreu fora do período da União Ibérica. Gabarito, errado. Em 1612, Portugal ainda estava sob a União Ibérica. Revisão em 1 minuto. São Luís foi fundado em 8 de setembro de 1612. A fundação foi realizada pelos franceses liderados por Daniel de Latouche. O primeiro núcleo urbano surgiu ao redor do Forte Saint-Louis. A ilha já era habitada pelos Tupinambá e outros povos indígenas.
O nome indígena da ilha era o Pauaçu. Em 1615, os portugueses conquistaram a cidade. São Luís é a única capital brasileira fundada por franceses. Considerações finais. Se esta aula ajudou você a compreender melhor os conteúdos de História, Geografia e Legislação do Maranhão exigidos nos editais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, isso significa que você está avançando na direção correta, estudando com método, estratégia e foco no perfil da Banca Sebrasp. Lembre-se de que o tema estudado nesta aula faz parte de um conjunto maior de conhecimentos que poderão ser cobrados nos concursos da PMMA e do CUMA 2026. Logo abaixo, na descrição deste vídeo, está disponível a playlist completa, organizada para conduzir os seus estudos de maneira progressiva, estratégica e alinhada ao perfil da banca. Seguir a sequência das aulas permitirá que você construa uma base sólida, relacione os diferentes conteúdos e desenvolva a segurança necessária para julgar corretamente cada item da prova. Na descrição também está disponível a apostila em formato PDF, pelo valor simbólico de R$ 25, com o conteúdo completo de História e Geografia do Maranhão direcionado aos concursos da PMMA e do CUMA 2026. O material foi estruturado, revisado e aprofundado de acordo com o conteúdo trabalhado nesta série de aulas. Ter essa apostila em mãos ajudará você a organizar os estudos, revisar os pontos mais importantes, evitar lacunas de aprendizagem e chegar ao dia da prova com mais conhecimento e segurança. Se este conteúdo está contribuindo para a sua preparação, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta aula com outros candidatos. Ao fazer isso, você também fortalece este projeto e ajuda mais pessoas que estão se preparando para ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Estudar com método, constância e o material adequado transforma esforço em resultado e aproxima você da aprovação. Muito obrigado! Que Deus abençoe você, fortaleça a sua caminhada e conduza os seus passos até a aprovação e o ingresso na corporação escolhida. Amém.